para o Enem. E o primeiro vídeo da nossa série, iremos começar com a equação dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron, certo? Beleza. Mas primeiro, antes da gente resolver um exercício aqui, vamos dar uma revisada na teoria. Então, é um vídeo curto, galera, que vai te trazer um benefício muito alto, que é aprender a resolver esse tipo de exercício. E eu vou estar mostrando aqui as possíveis pegadinhas e a atenção especial que você deve ter para esse estilo de questão. Então, vamos lá. Primeiro passo, revisar qual é a equação dos gases ideais. Então, a equação dos gases ideais, ou equação de Clapeyron, é PV, pressão vezes o volume, é igual ao número de mols vezes a constante ideal dos gases, T, certo? Essa constante, o valor mais usual, então vamos lá, vamos interpretar a equação. O P é a pressão, que é dada em quê? ATM, pressão, ATM, milímetros de Hg e Pascal e seus submúltiplos. Perfeito. O volume, ele pode ser dado, o V é o volume. Ele pode ser dado em litros, é o mais usual, tá, gente? Em centímetro cúbico, em milímetro cúbico e por aí vai. O N é o número de mols, né? O número de mols do gás, certo? E é dado em mol, tá? Então, não confunde, se eu tiver 1 mol, tá no singular, né? Por exemplo, 2 mols, não é 2 mols, é 2 mol. Mol é a unidade, tá bom? Então, o R é a constante ideal dos gases, né? Constante ideal dos gases. Qual é a unidade dela? É uma unidade composta, são várias unidades. Mas a mais usual é ATM vezes litro por mol Kelvin. A temperatura é dada em Kelvin. Então, nós temos aqui também a temperatura, o T, que é a temperatura, que é dada em Kelvin. O usual é Kelvin, tá? Mas a temperatura também pode ser dada em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. Mas o usual é em Kelvin. O usual aqui é em Kelvin, mol. As unidades das variáveis de estado, que é pressão, volume, temperatura e o número de mols, elas têm que bater com a unidade do exercício. Aqui não carece vocês de decorar o valor dessa constante, tá? Mas tem alguns valores conhecidos. O R, ele pode ser... Então, galera, eu tenho aqui as grandezas de estado e a constante. Essa constante são valores definidos. O valor da constante R, o mais usual, o mais usado, mas não se preocupe que nas questões do Enem, aí para vocês e de alguns vestibulares, se cair sobre a equação de Clapeyron, que provavelmente vai cair, é dado. É dado esse valor e geralmente a gente usa o 0,82 ATM vezes litro. Então é isso aqui, ó. Então ATM, litro, mol, Kelvin.
É isso aqui que é o usual que é praticado nos exercícios, tá, galera? Então, o próximo passo do nosso vídeo agora é resolver um exercício, praticar, né? O método da Thaís de Caldeira é o quê? Explicar a teoria passo a passo, e aí a gente vai agora para um exercício. Então, galera, vindo aqui para o exercício, agora você não vai ter mais medo desse tipo de enunciado. Agora você tá, depois desse vídeo aqui, você vai, opa, mamãozinho com açúcar. Quem é estudante do Enem aí vai falar, agora eu nunca mais erro uma questão por equação de Clapeyron. Uma questão de equação de gases ideais. Vamos para o que interessa, sem perca de tempo. Então, um recipiente de volume V, totalmente fechado, contém 1 mol. Então, ó, já vou marcando as informações importantes. De um gás ideal, sob uma certa pressão P. A temperatura absoluta do gás é T. E a constante universal dos gases perfeitos, ó, constante universal dos gases perfeitos, R é igual a 0,082 atm litro por mol vezes Kelvin. Ok. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Já para ir adiantando alguma coisa. A constante ela é 0,082. Ela é dada em atm, em litro, em mol e em Kelvin. Então, quer dizer isso que a pressão vai ter que ser em atm, o volume vai ter que ser em litro, o número de mols vai ter que ser em mol e a temperatura tem que ser em Kelvin. Então vamos lá. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, a gente vai pôr um vídeo aqui sobre transformações gasosas, tá? Não vai ser nesse momento, mas aqui, para você entender o que é uma transformação isotérmica, basta você saber que essa transformação desse gás vai ser a uma temperatura constante. Perfeito? Ok. Cujo gráfico está representado abaixo. No caso, ao lado, à esquerda, né? Tá aqui, ó. O gráfico é esse aqui, galera. Tá bom? Podemos afirmar que a pressão, no instante em que ele ocupa o volume, é de 32,8 litros. Então, aqui ele deu o volume. E aí que tem as nossas alternativas. Então, o professor Ataíde Caldeira vai resolver. Fica tranquilo. Como é que eu faço aqui? Primeiro passo, vamos escrever. Primeiro passo, vamos organizar os dados. São os dados. Então, ele deu que o número de mols, o N, é 1 mol. Ele deu que o R é 0,082 atm litro mol Kelvin, certo? Ele deu o N e o R e deu o volume, né, o volume que é ocupado. Então, no gráfico aqui, pelo gráfico da transformação gasosa, se você observar esse gráfico aqui, ó, então, pelo gráfico da transformação gasosa, a gente tem que o volume é de 32,8 litros e ele deu esse volume enunciado. 32,8 litros. Pode escrever litros como colocar só o L maiúsculo, tá, gente? Tanto faz, desde que você entenda o que você está fazendo. E a temperatura que ele deu, ó, você vê, nesse ponto, a temperatura ela é 47 graus Celsius. Então, beleza. A temperatura é 47 graus Celsius. Galera, aqui a gente já vê que o número de mols, ok, bateu com a constante.
A unidade bateu com a unidade da constante e o volume também bateu com a unidade da constante. A pressão, ele quer descobrir a pressão. E a temperatura aqui está em Kelvin e aqui está em Celsius. Então, o que é mais fácil? Qual que é o meu segundo passo aqui para o nosso exercício? Segundo passo, converter a temperatura para Kelvin. Então, para mim ir de graus Celsius para Kelvin, o que eu faço? Adiciono 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Perfeito? Então, a temperatura em Kelvin aqui vai ser quem? Vai ser 47 mais 273. A temperatura em Kelvin vai ser 320 Kelvin. Perfeito? Então, aqui eu tenho a temperatura em Kelvin. Então, qual que é o terceiro passo? Terceiro passo, substituir os valores na equação de Clapeyron. Beleza, qual que é a equação de Clapeyron? Para viver, não rejeite trabalho. Para viver, não rejeite trabalho. Então, eu quero descobrir a pressão. Então, eu vou isolar o P. Então, P é igual nRT sobre V. Beleza. Então, vamos substituir os valores? O número de mols é 1. O R é 0,082. E o T, 320. E o volume, 32,8. Perfeito? Ok. Então, aí basta a gente resolver. Então, aí, galera, agora basta a gente resolver essa conta. Então, vamos lá. O resultado aqui foi 0,8 atm. Ah, Taíde, mas você nem preocupou com as unidades. Preocupei sim. Se você olhar aqui, ó, todo mundo aqui, após eu converter a temperatura para Kelvin, eu posso fazer sem medo de errar, sem medo de ter sucesso. Então, galera, a resposta do gabarito aqui vai ser a letra C de casa. Então, beleza. Finalizamos o nosso primeiro vídeo da série de Química para o Enem. E quero aqui agradecer de verdade a todos vocês por terem me dado o prestígio de poder ensinar vocês esse conteúdo. Então, galera, chegamos aí ao fim de mais um vídeo. Então, se você gostou, se o conteúdo fez sentido, a gente está aqui numa missão de estar sempre trazendo conteúdos excelentes e todos os dias a gente traz algo novo aí no nosso canal. E eu quero deixar para você aqui um pedido, que você se inscreva no meu canal, curta e, se possível, compartilhe. Lembrando que todos os links e todos os arquivos demonstrados em aula estão disponíveis, os links para download, na descrição do vídeo, certo? Então aqui quero desejar o abraço do professor Taíde Caldeira e até a próxima. Valeu, obrigado aí.